O que é um FII? A sigla FII significa Fundo de Investimento Imobiliário. Primeiro eu vou te falar o que ele não é. Renda fixa. Ele é um ativo de renda variável e possui os mesmos riscos de qualquer ação de empresa na bolsa. Dito isso, um FII é a forma de investir em imóveis através da compra de cotas de um fundo que possui diversos imóveis em sua carteira. Quando você investe em um FII, você está comprando uma pequena parte desse fundo e assim você se torna um sócio dos imóveis que esse fundo possui. A rentabilidade do investimento vem do aluguel dos imóveis e a eventual valorização desses mesmos. É uma forma de investir em imóveis sem precisar de comprar um imóvel inteiro, com valor mais acessível para todo mundo e sem a preocupação de ter que administrar ele. Por exemplo, se eu tiver 20 mil reais, com esse valor eu não consigo comprar uma casa. Porém, eu posso comprar cotas de um fundo e já começar a receber esse rendimento. Para ficar mais claro, eu vou usar aqui o MXRF11. Ele é um exemplo de fundo híbrido, é composto por imóveis e papéis. Se eu comprasse tudo em MXRF11, eu aproximadamente teria 1.910 cotas e com um rendimento mensal de R$ 229 no mês. Tá, eu sei, esse valor parece pouco, né, para um valor tão alto investido, mas se você colocasse 200 mil reais nesse mesmo fundo, você teria uma renda mensal de R$ 2.290. Interessante, né? Esse tipo de investimento ele é focado mais para quem não quer ter dor de cabeça com inquilino, quem não quer ter dor de cabeça com reparos, com imobiliárias, ou até pagar IPTU, né? Quais são os tipos de FII? Existem vários tipos de fundos imobiliários. Por exemplo, temos os de tijolos, papéis, fundos de fundos, híbridos e outros também, tá? Eu vou começar pelos de tijolos. São aqueles que possuem imóveis como prédios, galpões logísticos, lajes corporativas, shoppings, por aí vai. Um exemplo de fundo assim é o HGLG11 e o XPLG11. Os de papéis, eles são compostos por títulos de dívida imobiliária, como os Certificados de Recebíveis Imobiliários, os CRIs, e Letras de Crédito Imobiliário, que é o LCI. Por exemplo, um fundo assim é o MXRF11, o SNCI11, CPTS11 também, tá? Os fundos de fundos são os FOFs. É um tipo de fundo de investimento que investe em cotas de outros fundos imobiliários. Ele permite o investidor a ter um acesso a uma carteira mais diversificada sem ter que ficar escolhendo cada um desses ativos. Um exemplo disso é o BCFF11, HGFF11 e o CPFF11. E por fim aqui são os híbridos. Eles possuem uma mistura de todos os anteriores ou somente dois, como por exemplo um fundo de papel mais um fundo de fundos, né? Um exemplo desse tipo de fundo é o KIZU, o ZAV11 e o ALZR11. Existem outros tipos de fundos também, mas só que nesse vídeo eu vou só explicar os mais conhecidos ou que o pessoal mais costuma investir. Como analisar os indicadores de um fundo de investimento imobiliário. Primeiro você tem que saber que tipo de fundo você está lidando, se ele é um fundo FOF, se ele é um fundo híbrido, se ele é de tijolo, se ele é algum tipo de outro. Antes mesmo de eu olhar os indicadores dele, eu procuro sempre ver o valor dele no período de pelo menos um ano e procurar se ele tem alguma anomalia no preço que pode estar sendo causada por algum tipo de fato não recorrente. O primeiro indicador que eu olho é o PVP. Ele é o preço sobre valor patrimonial. Se ele estiver acima de 1, isso pode significar que o ativo está acima do preço justo, e abaixo ele pode ser descontado. Ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor. Lembrando que esse indicador ele é avaliado uma vez ao ano, então atento no momento que você está fazendo essa análise. O segundo é o Dividend Yield dos últimos 12 meses. O ideal é acima de 6%, mas só que quanto mais, melhor, né? Ainda que essa porcentagem esteja alta, você tem que dar uma olhada nos fatos não recorrentes também, como eu disse anteriormente, como a venda de algum ativo, multa por alguma quebra de contrato onde o fundo foi favorecido e por aí vai. E também é muito importante você saber de onde que aquele ativo tira o dinheiro para pagar esses dividendos. Não só aceitar que o valor é um X e esse valor vai manter assim para sempre. Busca entender um pouquinho como eles geram esse dinheiro. Terceiro e talvez o mais importante de todos, é buscar notícias sobre o fundo que você está analisando. Se ele está comprando ou vendendo imóveis, ativos da carteira, se seus administradores são pessoas capacitadas para ganhar esse fundo, se o setor que ele está inserido está saudável ou não. Um exemplo disso são os shoppings, né? Lajes corporativas, hotéis, que no período da pandemia todos eles sofreram por conta do isolamento social. Porém, os galpões logísticos e os fundos de papéis não sofreram tanto por conta das compras online, que cresceram nesse mesmo período. Dito isso, bons investimentos.